Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e vamos aqui hoje discutir uma série de outros assuntos diferentes dessas relações que envolvem a teoria e o método da geografia, mas de qualquer maneira vamos discutir, como sempre, as possibilidades que o discurso geográfico nos oferece. Dessa vez, lembrando aqui um artigo que escrevi, que foi publicado no Ateliê Geográfico há algum tempo, isso foi em 2015, Paisagem, Música Popular e Identidade no Brasil. Na verdade, era um projeto que eu criei, desenvolvi aqui na Espanha, na minha primeira tirada aqui, quando eu estava na Universidade Autônoma de Madrid, e agora, neste nosso vídeo, vou retomar uma parte daquilo para que a gente possa desenvolver melhor o tema. De alguma maneira, a ideia seria a seguinte: algumas músicas feitas no Brasil, com as suas letras, claro, de forma mais evidente, têm por objetivo fazer uma avaliação, uma proposição, uma maneira de se entender a geografia brasileira. E nesse sentido, então, nós vamos pegar algumas clássicas e tranquilamente será bastante simples a gente fazer esse percurso. O interessante é o que podemos tirar dele, né? Quer dizer, essas coisas são sempre muito ricas e muito valiosas para todos nós. De alguma maneira, vamos levantar a coisa nos seguintes termos, né? Nós temos aqui, em primeiro lugar, a música mais geográfica do Brasil. Ela foi escrita e composta por volta de 1826, se não me engano, mas é algo mais ou menos por aí, e ela se realiza e ela se multiplica e ela faz as pessoas se emocionarem, faz as pessoas chorarem nos campos de futebol e fora deles também. E, de alguma maneira, é uma grande representação do Brasil, que é o nosso hino nacional. Isso que, bom, de alguma forma, faz parte dos símbolos da pátria, essas coisas todas que tem, inclusive, um estatuto jurídico que cuida especificamente disso. Vou tratar do hino nacional porque, de alguma maneira, o hino nacional brasileiro tem uma especificidade. Ele é um hino cujo objetivo é convencer as pessoas ou identificar com as pessoas, mostrar para as pessoas que o Brasil existe de alguma maneira e que essa existência do Brasil tem características muito próprias, tem características que estão diretamente associadas à natureza, não exatamente a natureza do nosso povo, mas a natureza que constitui, na verdade, a territorialidade, que constitui a existência do país. Então, de alguma maneira, nós estamos falando dos princípios do século XIX, sabemos perfeitamente que Dom Pedro I e todo o seu staff, inclusive intelectual e tal, pouco conhecia do que era de fato o Brasil, até onde ele ia, o que é que ele possuía, como que ele era, como eram os seus agrupamentos, as suas cidades, os seus campos, a sua produção e tudo mais. Muito menos aqui essas áreas que eram dominadas pelos povos indígenas, isso nem se fale. Então, nesse sentido, esta geografia brasileira, isto que nós poderíamos então contar para as pessoas, pouco se sabia, pouco se tinha informação sobre isso. Bom, de alguma maneira, nós sabemos que uma cartografia um pouco mais apurada sobre o território brasileiro, ela só termina de ser feita por volta dos anos 80 do século XX, portanto, 150 anos depois, praticamente, depois da elaboração desse hino. Então, estamos falando de uma alegoria, alguma coisa cujo objetivo é reunir as pessoas que viviam no Ceará com as pessoas que viviam no Rio Grande do Sul e as pessoas que viviam no Rio de Janeiro e as pessoas que, porventura, vivessem dentro do chamado sertão e, bom, o chamado Brasil profundo, que é uma palavra, uma expressão que se usa até muito recentemente. De alguma maneira, é interessante a gente observar a letra do hino nacional. Ela começa fazendo uma apologia ao próprio imperador,
porque ela diz assim: ouviram do Ipiranga, lá do Riacho do Ipiranga, lá em São Paulo, que é onde Dom Pedro I, ainda naquela época não era Dom Pedro I, mas ele lá levanta sua espada, grita independência ou morte, parará, parará. Então esta imagem toda é o ponto de partida da constituição do Estado brasileiro, da ideia do Brasil como um Estado e independente de Portugal, um Estado nacional que tem na brasilidade, no brasileiro, na existência do brasileiro, o seu conteúdo principal, apesar de todos os pesares. Apesar de ainda a palavra brasileiro nessa época e durante muitos e muitos anos ter um sentido até pejorativo. Mas, de qualquer forma, a ideia, né, de se construir o Estado brasileiro, de se construir o Brasil como um Estado nacional, está diretamente relacionado ao fato de que esse Estado ele tem de estar sustentado sobre uma estrutura muito mais perene do que a própria política, do que a própria conjuntura. E nesse sentido, então, é que há uma apologia, um certo deslumbramento, não é, que se inicia nesse processo sobre a própria ideia de natureza. Isto é interessante. Se a gente for levar em consideração um dos hinos mais famosos dessa época, um pouco na marginalidade, mas que vai ficar proibido na sua própria terra, depois volta e é até hoje o hino nacional da França, nós vamos ver que se trata de um outro tipo de cobertura, um outro tipo de ajuste. Quer dizer, estamos falando de uma população que de alguma maneira já se reconhece do ponto de vista do território e da existência do Estado, de quem é francês e quem não é francês, de onde fica a França, onde começa e onde termina a França. Então, de alguma maneira, este hino tem um outro sentido. Ele vai chamar o cidadão, o jovem, a juventude, a lutar contra o opressor. Ele começa, na verdade, dizendo que os opressores, as pessoas violentas e que vão aí cortar a cabeça dos nossos filhos e das nossas mulheres, estão aí com as suas bandeiras levantadas e estão chegando para nos degolar de alguma maneira. Então, todo o hino ele está no sentido de chamar essa juventude para ir avante contra essa ditadura, contra essa violência, a favor da liberdade, a favor, então, de transformar o sangue dessas pessoas violentas no sangue que deverá ser, sei lá, espalhado pela terra agrícola ou qualquer coisa em torno dos seus arados ou qualquer coisa parecida com isso. O hino nacional francês é um chamado à guerra. O hino nacional brasileiro é um chamado à consolidação, apesar de ter todo esse sentido da marcha militar, né, de quando se escuta o hino, se tem sempre aquela batida, né, que são os passos dos soldados indo para matar alguém ou qualquer coisa assim. Mas, de qualquer forma, a ideia, né, do hino nacional brasileiro é um chamado à consolidação, é um chamado à existência. É muito diferente do hino nacional francês, que é um chamado à liberdade, que é um chamado a uma nova forma da gestão da política, do político, da existência do Estado e tudo mais. O hino nacional brasileiro quer mostrar às pessoas que o Brasil existe. Então ele começa justamente dizendo isso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante e o sol da liberdade em raio fúlgido brilhou no céu da pátria nesse instante. Isso é algo, digamos assim, atenção, senhores brasileiros, senhoras e senhores, está instituído o Estado Nacional chamado Brasil, né? O Império do Brasil e tal. E é interessante, então, porque esta coisa vai tomando um formato muito clássico. Na verdade, segundo a gente poderá observar com alguma facilidade, este encaminhamento, digamos assim, do texto, né, do hino nacional, ele se parece muito com o andar da carruagem, não, de um livro didático de geografia bem clássico, bem Haroldo de Azevedo, ou antes disso, Delgado de Carvalho, ou coisas desse gênero.
porque no final das contas ele começa justamente assim, né? Dizendo que o Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança à terra desce, em seu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Assim como todos os livros didáticos de geografia, a primeira coisa a se olhar é para o céu, as estrelas, a posição, o fato de sermos um país tropical, esta posição relativa dentro do mundo e tal, e começa por aí. Aí nós seremos, então, o gigante pela própria natureza, belo, forte, impávido colosso, em seu futuro espelha-se a grandeza. Isto é extremamente interessante, né? Quer dizer, até hoje somos o quinto país do mundo em tamanho, né? E essa questão que nos compara com todos os nossos vizinhos e com outros países do mundo e que mostra que nós somos, de fato, gigantes pela própria natureza. Gigantes em dois sentidos. Primeiro, como a gente vai ver, nós somos gigantes por ter uma natureza exuberante, gigante, etc. e tal. Segundo, porque somos gigantes, porque somos imensos do ponto de vista da nossa área e do ponto de vista de qualquer comparação, seja no século XIX, seja no século XX, seja hoje em dia, em relação ao tamanho dos países do mundo, aí comparado com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, que todos nós dizemos sempre que os Estados Unidos só é maior no Brasil porque comprou o Alasca, senão não seria, e assim, essas coisinhas e essas firulas e tais, que nós não podemos nos esquecer da compra do Acre, mas, de qualquer forma, estamos aí. Aí vem aí que a segunda parte, né? A segunda parte ela começa justamente dizendo isso, que nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores do que qualquer outro, evidentemente. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. É justamente uma descrição, não? Então, de alguma maneira, nós estamos deitados eternamente num berço esplêndido, que, em palavras mais simples, né, do ponto de vista do ensino da geografia, é o nosso tal do nosso relevo, a tal da nossa geografia física. Isto significa que estamos sobre algo eterno, algo que não se move. Bom, um pouco talvez da concepção de geologia do começo do século XIX, mas não importa isso. O que importa é que o Estado brasileiro ele se consolida, ele se coloca sobre um plano da eternidade. Não há o que contestar, portanto, coisas desse tipo. E aí ele vai, né? Nós vamos rodando por aí. E aí a ideia fundamental que vai nos permitir compreender a nossa posição é justamente o fato de que estamos sob um céu maravilhoso, sobre um mar, né, ao som do mar, né, e à luz do céu profundo e tal, essa coisa toda que vai envolvendo, portanto, uma descrição. Não é uma descrição no sentido de descrever o povo brasileiro. Não é? O povo brasileiro aqui, ele é exclusivamente aquele que aplaude, aquele que fica feliz, aquele que, que vai lutar, então, se necessário for, para garantir a existência desta beleza, deste algo que foi doado, foi disponibilizado pela própria natureza. É interessante, o hino nacional brasileiro é uma apologia claríssima à existência de um Brasil onde esta relação entre a natureza e o seu povo é a natureza aquela que lhe dá a característica mais central. É sobre ela que canta a grande parte dos versos deste nosso hino e assim por diante. Muitos anos depois, em 1939, quase 100 anos depois, ou mais 100 anos depois, Ari Barroso vai fazer um outro clássico, né, que é Aquarela do Brasil. E aí é interessante, porque há uma descrição evidente no Aquarela do Brasil sobre o povo brasileiro.
e sobre os desejos, aquilo que se relaciona com o desejo do autor sobre o povo brasileiro, invertendo um pouco essa condição, digamos assim, do hino. Bom, de alguma maneira, ao que parece, Ari Barroso teve lá os seus percalços, os seus problemas de ordem política, em plena ditadura Vargas e tal, mas de qualquer forma a grande questão é fazer uma apologia ao país, fazer uma apologia ao seu povo. E esta apologia, ela está diretamente relacionada também a esta natureza, né? Então o Brasil aparece na letra, né, na canção de Ari Barroso como a terra de Nosso Senhor, a terra, o Brasil do meu amor e tal, e aí pede que se abra a cortina do passado, que tire a mãe preta do cerrado, que bote o rei Congo no congado e canta de novo o trovador. Então, um povo alegre, um povo que canta, um povo que, bom, tem lá a sua cultura, a sua identidade, a sua mistura, né? A presença da população e da cultura negra, e da população e da cultura indígena, e assim por diante. E aí vem este jogo, né? Porque é justamente nesse contexto que você vai ter lá, os coqueiros que dão coco, muito obviamente, e aí essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Este Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Não é? É uma terra boa e gostosa, de morena cestrosa e assim sucessivamente. Nós vamos então tendo uma mistura de uma natureza maravilhosa e bondosa para um povo alegre, um povo lindo, um povo que canta a si próprio. Isto é algo extremamente interessante num jogo de relações onde a existência do Brasil agora, na aquarela feita pelo Ari Barroso, ela já possui efetivamente a existência de um povo, o que o hino nacional, a ideia de povo e de brasileiro no hino nacional tem muito mais a ver com a ideia de receber, né, esta bênção, a bênção da liberdade, a bênção do céu maravilhoso e tal, e aqui já numa mediação entre uma natureza dadivosa e um povo bom, maravilhoso e tudo mais. Aqui vem uma nova leitura. Em 1969, vamos ter uma outra inspiração sobre o Brasil. Estamos aqui logo depois do AI-5, estamos num país dominado por militares, um país sob uma ditadura feroz, cujos homens violentos e assassinos ainda continuam à solta em nosso país, mas, não é disso que vai tratar a canção do Jorge Benjor, que é o que nos chama então de país tropical. Essa ideia de ser um país tropical, ela vem no sentido de colocarmos também frente a uma identidade, um povo específico que tem determinados maneirismos, que tem um determinado comportamento e que vive sob um clima muito específico. E assim ele vai nos colocar que ele mora num país tropical, que é bonito por natureza, não é? E que em fevereiro tem carnaval e ele ele torce para o Flamengo e assim vai. Ele diz assim: e se quiser você ser feliz também, moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, em fevereiro tem carnaval e eu tenho uma nega chamada Teresa e tal, e vou aqui fazer o meu carnaval, a minha canção, o meu samba, o meu X, o meu Y. Aqui, de alguma maneira, é este homem, não é? No caso, o autor da letra, o Jorge Benjor, olhando para o país e tentando identificar no país um determinado padrão, o porquê e o que é que, no final das contas, faz com que ele seja tudo o que ele é. E, nesse sentido, também, esta relação entre a existência de uma natureza exuberante e um povo alegre, etc., é bastante evidente. Na contramão disso tudo, e tentando também fazer uma espécie de leitura do Brasil, vem Caetano Veloso com Tropicália.
Tropicália é uma reflexão no sentido contrário. Todo o papel, então, da natureza dentro da letra de Tropicália vem no sentido de mostrar a sua própria contradição. E ele vai dizer, então, sobre a cabeça os aviões, sobre meus pés os caminhões e aponta contra os chapadões meu nariz. Está aí uma das características do relevo brasileiro, né? Essas chapadas maravilhosas, essas coisas interessantes. E aí ele vai dizer o quê? Que ele organiza um movimento carnaval e tal, e que ele inaugura um monumento no Planalto Central. Nada mais e nada menos, está falando de Brasília. E vai dizer então que este monumento é de papel crepom e prata e a cabeleira esconde atrás das verdes matas o luar do sertão. Algo extremamente interessante, porque no final das contas o luar do sertão é a melancolia deste homem que migra e que vai morar na cidade e que vai a cada noite lembrar do luar do seu sertão, daquele luar lindíssimo, e que na cidade este luar ele infelizmente não terá. E assim vai, não é? Assim, existe uma questão fundamental aqui, vou colocar exclusivamente um dos refrões aqui, interessante, e que envolve então essa questão da natureza. E ele vai dizer então, viva a mata, viva a mulata, viva a mata, viva a mulata. Okay? O que isso quer dizer? É que no final das contas, tanto a mata quanto a mulata se juntam. Não é? Se juntam num processo de exclusão extremamente violento, num processo de pobreza, onde chegar a este monumento se chega por ruas estreitas e tortas e velhas, e uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Então são retratos muito diferentes, mas que de alguma maneira tem na existência da geograficidade brasileira o seu contraponto, o seu diálogo, esta distribuição, esta localização, este existir das cidades, esse existir do campo, esse existir da mata, esse existir dos céus, dos mares e da distribuição das pessoas e quem são essas pessoas, de alguma forma será o ponto de partida e o ponto de desenvolvimento de toda a reflexão de autores tão maravilhosos como Ari Barroso, como Caetano, como Jorge Benjor, e sem dúvida nenhuma, ainda que no plano de um nacionalismo bastante pequeno, não é? E pobre, tão pobre quanto eram e ainda continuam sendo pobres do ponto de vista cultural as elites brasileiras, ou pelo menos uma parte considerável delas. E nesse sentido, então, temos aí essa espécie de pequeno manual de geografia que vem contar para a gente que o Brasil existe. Caríssimos e caríssimas, está aqui mais um vídeo se encerrando. Espero que gostem, espero que ajude, espero que nos ajude a refletir sobre esse país imenso que somos nós. Não é? Essa que é a questão, e temos de pensar em nós mesmos, pensar em quem somos, para que a gente possa pensar o que a gente deseja e como é que a gente faz para construir. Tudo de bom para vocês, um abração nosso daqui. Bom, cuidem-se, como sempre.